Olá, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Eu sou Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios no Instagram. Eu tenho formação em física, mestrado e doutorado em geofísica espacial pelo INPE, e você está aqui no canal Mais Que Raios, uma iniciativa pessoal de divulgação científica na área de geofísica espacial e temas afins. Me acompanhe nas redes sociais Mais Que Raios para mais conteúdo e informação. E hoje eu estava pensando aqui, mas que raios, eu acho que eu tô devendo alguma coisa para vocês. E o que eu estou devendo para vocês é um pouquinho de interpretação a respeito do que são os índices apontados pelo NOAA e os índices apontados por todos os meios de comunicação quando eles falam a respeito de tempestade solar ou algum evento que acontece no espaço e que interfere aqui na Terra. Às vezes eu coloco lá no meu Instagram, né, algumas informações a respeito do clima espacial e eu coloco alguns índices para vocês. E vocês devem se perguntar, o que significam esses índices? Se você entrar no site do NOAA, você vai ver lá R1, S, G, o que significam esses índices? Esses índices são índices que servem para nos explicar um pouquinho qual é a relação do que está acontecendo no Sol e o que pode afetar aqui na Terra. Então hoje eu vou esmiuçar um pouquinho com vocês os índices que são apresentados pelo NOAA como padrão e que são utilizados para todo o mundo, né, como referência como geofísica espacial. Eu já tinha colocado para vocês um link para um artigo que eu escrevi no meu site www.maisqueraios.com.br, onde eu descrevo tudo isso que eu vou estar comentando com vocês aqui hoje, tá? Então vocês podem ler lá pelo artigo, ou então vocês podem assistir esse vídeo e entender tudinho, né? Ou eu vou tentar esmiuçar um pouquinho com vocês aqui, tá? Então, o clima espacial, ele é diferente do clima local, ele é muito pouco tratado no dia a dia. Então, por isso que vocês acabam tendo um pouco de dificuldade de entender o que isso quer dizer. Eu entendo, tudo bem, isso não é um problema, tá? Mas diversos componentes do nosso dia, eles são impactados pelo estado do clima espacial, tá? Alguns exemplos como a aviação, navegação, a comunicação de satélites, as comunicações de longa distância, a rede de transmissão de energia elétrica, até o lançamento de satélites e foguetes, ou até mesmo dutos de transporte de combustível, todos eles são afetados direta ou indiretamente pelo estado do clima espacial. Tá? Então, para padronizar a comunicação desses eventos que são observados pelo clima espacial, o NOAA, que é o National Oceanic and Atmospheric Administration, que é um órgão norte-americano, ele elaborou um padrão de escalas para que todo mundo pudesse falar a mesma língua quando estiver tratando do clima espacial. Esse padrão está dividido em 3 categorias, e essas categorias principais são de acordo com a área que ocorrem e os sistemas que elas afetam, tá? Então, nós vamos falar sobre essas 3 categorias agora e eu vou esmiuçar cada uma delas. As 3 categorias principais são tempestades geomagnéticas, tempestades de radiação solar e blackouts de rádio. Cada uma delas é identificada com uma letra. A letra para tempestades geomagnética é a letra G. A letra para tempestades de radiação solar é a letra S e a letra para blackouts de rádio é a letra R. O índice ele vai de 1 até 5, sendo o 1 o mais fraco e o 5 mais intenso. Se não houver nenhum fenômeno associado a algum evento desses, então quando você entrar no site ou quando você ver qualquer notificação a respeito do clima espacial, você não vai ver ele acompanhado de um número. Se não tiver acompanhado de um número, é sinal de que não existe indícios de que aquele sistema vai sofrer alguma alteração naquele período. Caso ele venha acompanhado de um índice que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, então aí a gente tem essas distinções que eu vou esmiuçar agora aqui com vocês, tá ok? Vamos lá. Então vamos começar com tempestades geomagnéticas. As tempestades geomagnéticas, elas estão diretamente associadas com o impacto do clima espacial no campo geomagnético da Terra, né? Então toda vez que a gente tem algum evento que acontece no Sol ou não no meio interplanetário, e que afeta o campo geomagnético da Terra, nós podemos ter uma tempestade geomagnética. O índice ele é acompanhado pela letra G, conforme eu disse para vocês, e ele pode vir com um número de 1 a 5 caso tenha algum evento que afete, então, o campo geomagnético da Terra. Esses índices, eles são determinados se vai ser de 1 a 5 baseado no índice mundial KP.
KP é medido a cada 3 horas nas estações de solo e eles quantificam a variação da corrente de anel. Que eu posso explicar mais para frente o que é corrente de anel, se vocês desejarem, deixa aqui escrito nos comentários, eu posso explicar para vocês o que é corrente de anel. Então, a corrente de anel ela vai sofrer uma variação ao longo do globo terrestre e vários sensores medem, então, essa variação dessa corrente de anel. E essas correntes de anel, então, elas são indícios de que está havendo alguma interação do campo geomagnético perturbado. E então é dado um índice para essa variação dessa corrente de anel. Esse índice Kp variando, ele está associado então com qual vai ser o nível de tempestade que a gente vai considerar aqui. Se vai ser G1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Então, eu vou explicar agora cada um dos índices e qual é o Kp associado a esse índice. A tempestade mais leve, bom, a condição natural seria uma sem tempestade geomagnética, tá? Então, quando a gente tem qualquer Kp que esteja abaixo de 4, ou até 4, é considerado um estado normal da magnetosfera. Então, os índices de corrente de anel medidos, eles são valores normais, ou seja, não está havendo uma perturbação significativa do campo geomagnético. Mas quando todos esses sensores medem uma variação muito intensa do campo geomagnético e, consequentemente, uma variação dessa corrente de anel, então a gente atribui a partir do nível mais baixo, que seria o Kp5, e esse Kp5 é o início ou é o nível mais leve de tempestade geomagnética que a gente vai ter, tá? As tempestades do tipo G1, elas são muito frequentes. Elas podem acontecer até mais de milhares de vezes dentro de um ciclo solar de 11 anos. Como essas tempestades do nível G1, que são leves, afetam o sistema, para as linhas de transmissão, elas podem causar fracas flutuações nas redes de transmissão de energia elétrica, tá? Para a operação de satélite, que é o que eu faço no meu trabalho, a gente pode ter impactos na operação de satélites e em outros sistemas, como, por exemplo, animais migratórios, eles podem sofrer uma perturbação ali, né, no direcionamento do campo geomagnético que eles usam como referência, né? E auroras também podem ser vistas em latitudes muito altas, né? Ou seja, que ser bem mais próximas aos polos. A tempestade, que é classificada como G2, elas são moderadas, mas elas são frequentes. Os registros mostram que elas podem ocorrer cerca de 600 vezes dentro de um ciclo de 11 anos. Elas já afetam um pouquinho mais, ou têm mais chances de afetar sistemas aqui na Terra, como, por exemplo, as linhas de transmissão de energia elétrica. Problemas generalizados no controle de tensão de altas latitudes e tempestades de longa duração podem causar danos em transformadores. Então elas já começam aí a ter um pouquinho mais de impacto aqui na vida na Terra, né? Com relação aos satélites que estão no espaço, elas podem causar o que nós chamamos de arrasto atmosférico em satélites, né? E isso faz com que os satélites sofram uma perda de altitude, e essa perda de altitude faz com que haja uma necessidade de correção, né, e reorientação da altitude do satélite, tá? Outros sistemas que podem ser afetados, então, pela tempestade do tipo G2, que é considerada moderada, são as propagações de ondas de alta frequência, que podem sofrer interrupções em latitudes mais altas, né? E auroras também podem ser vistas, mas daí já em latitudes um pouco mais baixas, né? Em torno de 55 graus de latitude, você já pode ver auroras, o que não é convencional, né? O mais comum seria você só ver lá nas regiões mais próximas dos polos, tá? Um outro tipo de tempestade, né, que já é mais intensa, então são a tempestade geomagnética intensa, é a G3, menos frequentes. Registros mostram que elas podem ocorrer assim 200 vezes por ciclo solar. O índice Kp associado é o 7. Podem causar problemas generalizados no controle de tensão, sendo necessárias correções. E também pode causar falsos alarmes em sistema de proteção, causando erro na interpretação de dados. Então, o cara está lá fazendo o controle das linhas de transmissão e ele tem a sensação que caiu ou que teve uma flutuação de energia em certos pontos, e isso não é real. Na verdade, é uma perturbação do campo geomagnético. Então, é muito importante que as empresas que trabalham com esses sistemas tenham noção do que está acontecendo no clima espacial, até mesmo para elas poderem gerenciar os sistemas das linhas de transmissão. Em operação de satélite, o satélite pode ser exposto a cargas livres na superfície. Isso pode afetar os componentes elétricos, né? Até perdendo, né? E problemas também de arrasto atmosférico em satélites, que faz com que os satélites de órbita mais baixa, que é menor do que 2.000 quilômetros,
podem perder altitude e necessitar correção. É o mesmo que acontecia lá na G2, mas aqui com muito mais chance disso acontecer. Outros sistemas também, como a propagação de ondas de rádio de alta frequência, eles podem sofrer interrupção intermitente, inclusive a navegação por satélite. E as navegações de rádio de baixa frequência podem ficar fora. Navio, esses sistemas que usam baixa frequência, eles podem ter dificuldade para fazer comunicação. E auroras também podem ser vistas em latitudes mais baixas ainda, em torno de 50 graus de latitude. Indo já para uma tempestade geomagnética severa, estão associadas ao índice KP8. Pode acontecer até cerca de 100 vezes por ciclo solar. Causam problemas generalizados no controle de tensão e problema em alguns sistemas de proteção. E também pode dar falsos alarmes, né, para a interpretação de dados. Para a operação de satélites, os satélites ficam expostos a cargas livres, né, na superfície, causam problemas de orientação, de correção de altitude. Então, todos aqueles problemas acumulados com mais chance, com mais frequência de acontecer para os nossos satélites e para os nossos sistemas espaciais. Já para outros sistemas, correntes induzidas em tubulações de longa distância, que podem atingir medidas e inclusive gerar falso alarme ou necessidade de medidas preventivas. Quando eu digo tubulações, a gente pode ter qualquer tipo de sistema que faz condução por tubulação e que tem um material metálico ou algum material susceptível a variações e flutuações do campo geomagnético, elas podem sofrer por correntes induzidas, tá? A propagação também de ondas de alta frequência pode ser impossível, pode simplesmente ser interrompida de forma esporádica e a navegação por satélite pode ser degradada por horas. Então, a gente pode ter aí uma falha de comunicação. E a navegação por rádios de baixa frequência também pode ficar fora. Auroras podem ser vistas em latitudes mais baixas ainda, chegando até a 45 graus. E a tempestade mais intensa e mais danosa que a gente não quer ver é uma tempestade geomagnética extrema G5. As tempestades do nível G5 mais extremas são muito menos frequentes, tá? Os registros que a gente tem ao longo do tempo mostram que elas podem ocorrer cerca de 4 vezes por ciclo solar. Então, nós estamos dentro de um ciclo 25, aí vamos ver se vamos ter uma tempestade do tipo G5. O índice KP associado a essa é o KP9. Então, acima de 9, temos tempestade G5. Atualmente tem sido a mais temida, pois cada vez a gente está mais dependente, né, dos sistemas espaciais, entre outros. Então, uma tempestade G5 eu não quero ver. As linhas de transmissão de energia elétrica, elas podem ter problemas generalizados de controle de tensão e problemas nos sistemas de proteção. Algumas redes podem sofrer colapso completo e apagão. Transformadores podem sofrer danos. Ou seja, a gente pode ter blackout geral de energia elétrica em várias regiões. Isso já aconteceu. A gente pode falar sobre esse evento. É um evento muito importante que já aconteceu no passado e que deu um bom trabalhinho. Mas que se acontecesse hoje seria muito pior, porque hoje nós temos mais dependência ainda desses sistemas. Os satélites podem ser expostos a cargas livres na superfície e problemas de orientação, comprometimento no rastreio, envio e recebimento de dados, ou seja, a gente pode simplesmente perder o satélite. Outros sistemas, como as correntes de tubulação de longa distância, podem atingir centenas de amperes. A propagação de ondas de rádio pode simplesmente se tornar impossível em muitas áreas por mais de dias, e a navegação por satélite pode ser degradada por dias. Isso daí, imagina, você não conseguir ter, por exemplo, o seu sinal de celular. Eu acho que ninguém quer isso. A navegação por rádio de baixa frequência pode ficar fora por horas e as auroras podem ser vistas em latitudes de 40 graus. Não queira ver as auroras em latitudes de 40 graus, isso daí significa que a gente está tendo uma tempestade G5 e ela pode ser muito danosa. Só recapitulando, nós temos tempestades G1, G2, G3, G4, G5, sendo G1 a mais leve e G5 a mais severa. E em todas elas, as G1, G2 e G3 são as mais frequentes, a G4 e a G5 nós não queremos ver, mas nós podemos ver a qualquer momento uma sinalização de uma tempestade G5. Se você vê uma sinalização de tempestade G5, saiba, coisas podem acontecer. Vamos ficar de olho. Agora vamos falar um pouquinho sobre as tempestades de radiação solar. As tempestades de radiação solar, elas são mais frequentes e elas estão associadas com a severidade dos eventos causados por incidência de prótons. Ou seja, tem prótons energéticos, como eu sempre coloco lá para vocês, né?
prótons acima de 10 MeV, ou seja, prótons relativísticos, são extremamente acelerados e eles vêm, então, em direção à Terra, e dessa forma eles afetam o ambiente do espaço. E quando esses prótons como que a gente sabe quais são as medidas de energia desses prótons, né? Porque a gente tem satélites geoestacionários, né, que estão lá no espaço, eles ficam medindo esse fluxo de prótons que está vindo do Sol. E quando eles vão medindo esse fluxo de prótons ou íons, eles tiram uma média a cada 5 minutos e conforme eles vão obtendo esse valor dessa média, a gente vai ter uma intensidade desse fluxo por sterradiano, por segundo e por centímetro quadrado, que seria a área que é atingida por esses prótons, que é um sistema de medida que está lá no satélite, tá? O índice para falar sobre radiação solar, ele é acompanhado da letra S e o número, sendo que o número 1 é o mais fraco e o número 5 é o mais intenso. Então a regrinha ainda funciona aqui. A tempestade de solar radiação leve, que é a S1, ela é definida quando o fluxo de partículas de 10 MeV de prótons acima de 10 MeV é aumentado em uma ordem de grandeza com relação ao nível padrão, ou nível de background, que a gente fala, né? Que seria aquele que o espaço já tem mesmo, né? Do próprio fluxo ali solar. Quando ele aumenta em 10 vezes a esse nível padrão, a gente pode dizer que a gente está tendo uma tempestade de radiação solar leve. Desde os tempos em que iniciaram, né, as medidas por satélite, foi observado cerca de 50 vezes por ciclo solar de 11 anos. E os danos associados às tempestades solar leve S1 são biológicos, eles não causam nenhum, né? Para a operação de satélite, não causa dano em satélite, né? Mas para outros sistemas, eles podem impactar, por exemplo, as comunicações de alta frequência nas regiões dos polos, tá? Então, a S1 ainda não é tão trágica assim. Normalmente, quando a gente vai falar sobre as tempestades, ou a previsão de tempestades, a gente coloca 10%, 5%, um número acompanhado, que é a chance, mesmo a gente tendo eventos no Sol, a chance de que aquele evento afete o sistema e a probabilidade daquele evento afetar o nosso sistema, tá? Então, às vezes você vai ver lá S1, S2, S3, S4, S5 acompanhado de uma porcentagem. Então, é a porcentagem daquele fenômeno acontecer naquele dia, naquela época da previsão. A tempestade de radiação solar moderada, que é a S2, ela é categorizada como moderada quando o nível de background lá da medida do fluxo do prótons, né, relativísticos, ela é aumentada em 100 vezes. Então, 2 ordens de grandeza. Esse tipo de tempestade ele ocorre dezenas de vezes em um ciclo, porém tem poucos registros para confirmar a estatística, tá? Porque também faz pouco tempo que a gente tem satélites no espaço medindo, né? Então, mesmo que a gente não passou por tantos ciclos assim para a gente ter uma estatística tão grande com relação à radiação solar, diferente das tempestades geomagnéticas, porque a medida, né, da corrente de anel já é feita há mais tempo. Mas a tempestade de radiação solar, como ela depende de uma medida de um satélite que está no espaço para dizer qual é o fluxo que está chegando, então ela é mais recente, então a gente não tem muita estatística. Então vamos continuar observando aí para a gente ver se vai ter atualização. De qualquer forma, pro tempo que a gente tem de registros, elas aconteceram cerca de 25 vezes por ciclo solar de 11 anos. E os danos associados a essas tempestades são biológicos, né? Eles podem causar em passageiros e tripulantes de voo em altas altitudes, em regiões de alta latitude. Então, você tem voos cujo aviação ela está numa altitude maior e também numa latitude maior, ou seja, a região mais próxima aos polos. Ou na região da anomalia magnética, porque a região da anomalia magnética também é uma região onde a gente tem uma maior exposição à precipitação de prótons. Os valores devem ser observados por medidores de partículas acima de 100 MeV para validar o nível do risco de exposição à tripulação. Então, eu até não sei essa informação, mas posso buscar para vocês, né? Mas eu acredito que tenha um medidor de partículas nos aviões para saber qual é o nível de exposição. E, nesse caso, ele mostra, então, o nível de exposição que a tripulação está tendo ali ao atravessar aquela região, aquela área, principalmente num dia de tempestade moderada. Para a operação de satélite, eles já podem causar impactos em componentes,
Existe um fenômeno muito interessante chamado Single Event Upset ou Single Event Error, onde esses prótons eles têm tanta energia que eles conseguem atravessar as barreiras naturais do satélite, né, as proteções, e afetar estados, né, da memória ou estados de alguns componentes, dando falso alarme ou até mesmo fazendo com que o satélite dê uma informação de que teve um erro que não é real, na verdade foi apenas incidência, né, dessa energia desse próton que afetou o estado do componente que está ali. Uma vez que ele afeta o estado do componente que está ali, ele pode afetar o funcionamento do satélite e dessa forma, às vezes, a gente precisa fazer correção. Eu já passei por essas situações no centro de controle, a gente não tem como confirmar que foi um single event, mas provavelmente foi. Ele estava normalmente em época onde a gente teve, né, algum tipo de tempestade, e ele afetou, então, apenas um bloco, alguma situação do satélite, não afetou o funcionamento do satélite, mas dava um falso alarme pra gente nessas medidas. Outros sistemas que podem ser afetados por uma tempestade de radiação solar moderada é a degradação da comunicação de alta frequência nas regiões polares e um aumento nos erros de posicionamento do GPS. As tempestades de radiação solar do tipo S3, elas são definidas quando o fluxo de partículas de 10 MeV é aumentado em 3 ordens de grandeza, ou seja, 1000 vezes maior do que aquele nível de background que a gente já está acostumado a ver. Esse tipo de tempestade ele ocorre dezenas de vezes, né, no ciclo, lembrando que a gente ainda não tem uma referência muito grande, porque a gente não faz muito tempo de observação, né, mas os danos associados a esse tipo de tempestade são, biologicamente, é recomendado evitar a exposição de astronautas em atividades externas ao veículo no espaço. Ou seja, sabe aquelas caminhadas espaciais? Então, se a gente está tendo indício de uma tempestade S3, os astronautas não devem fazer essa caminhada espacial. E passageiros e tripulantes de aeronaves em voos de alta altitude, em altas latitudes, ou aqueles na região da anomalia magnética, eles podem estar expostos a um risco maior de incidência de radiação. Os valores deles devem ser, lembrando, sempre observados por medidores de partículas, né, para validar o nível de risco para a tripulação, tá? Na operação de satélites, os satélites também podem ter impactos em componentes, como aqueles que eu te disse. Então, nesse caso, se a gente tem uma S3, é muito mais forte a chance de acontecer um single event upset ou um single event error, e ele pode também causar ruídos nos dados de imaginamento e eficiência dos painéis solares. Então, ele começa a fazer uma degradação, como ele afeta ali todas as células solares. Os outros sistemas que podem sofrer degradações, né, são as comunicações de alta frequência em regiões polares e um aumento de erro no posicionamento de GPS. As tempestades de radiação severas, que são as tempestades do tipo S4, que significa a gente aumentar em 4 ordens de grandeza o nível de fluxo de prótons, mas os danos associados a esse tipo de tempestade é o alto risco inevitável de radiação para astronautas em atividade extraveicular no espaço. E também para tripulantes de voos em altas latitudes, em altas altitudes, que eles podem estar expostos a um risco de radiação. Para a operação de satélites, a gente pode ter impacto em componentes como memória, pode causar ruídos nos dados de imaginamento, sensores de estrela, eles podem se perder a orientação, né? E ele pode ser incapaz de localizar as fontes e a eficiência dos painéis solares, ela sofre degradação. Além disso, né, podem ocorrer apagão completo da comunicação de alta frequência nas regiões polares e um aumento nos erros de posicionamento de GPS por dias. E o último índice S5 de radiação solar extrema, que seria aumentar em 5 ordens de grandeza o nível do fluxo de prótons, né, acima de 10 MeV, ele foi observado poucas vezes no ciclo de 11 anos e os danos associados a isso são cada vez mais intensos, né? Então, alto risco inevitável de radiação para astronautas em atividade extraveicular no espaço. Passageiro e tripulantes de aeronaves em voos de altitude podem ser expostos a riscos de radiação. Eles também devem ser observados aí por medidores acima de 100 MeV para confirmar tudo isso. E é considerado evitar a exposição de mulheres grávidas com
por ser um risco. Para a operação de satélite, a gente então tem os mesmos impactos, né, na memória, podendo causar single events, a gente também pode causar perda de controle do próprio satélite, pode causar sérios ruídos nas imagens, no sensor de estrelas, incapacidade de detectar, né, de dele se reorientar, e danos permanentes podem acontecer no painel solar, do tipo você perder, né, faixas do painel solar, ou seja, diminuir a capacidade de absorção de luz. E também pode acontecer um apagão completo, né, das comunicações de alta frequência nas regiões polares e erros de posicionamento na operação de GPS. Mudando agora para uma categoria que acaba sendo a mais frequente, por isso eu deixei por último, né, de sofrer interferências, né, por algum evento que acontece no Sol, são os blackouts de ondas de rádio. Então, normalmente eles são causados aí por flares solares intensos. Então, quando a gente vê aquelas regiões ativas pipocando no Sol e a gente acha lindo, flare, 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 flare. Se você olhar uma imagem do Sol, vai ver um monte de flare. Não fica feliz não, tá? Porque se aquele flare vier na direção da Terra, ele chega rapidinho aqui, porque o flare é uma emissão, um pulso eletromagnético intenso que vem na direção da Terra, chega em 8 minutos. E então, blackout e ondas de rádio, eles são classificados de acordo com o pico dessa emissão de raio-x na banda espectral de 0,1 a 0,8 nanômetros. Essas medidas elas estão associadas com a ocorrência de flares solares, né? Que emitem aqueles bursts. Então, quando eu mostro para vocês um gráfico lá que mostra o raio-x, né? O fluxo de raio-x no Sol, e você vê aqueles picos acontecendo assim. Então, aquelas são as emissões desses bursts. E esses bursts, então, eles vão ter uma intensidade, essa classificação dessa intensidade é que vai dizer se ele está mais ou menos intenso, e quanto mais intenso ele tiver, mais blackout ou mais riscos para as ondas de rádio ele pode causar. Quando elas acontecem na linha divisada Sol-Terra, lembra que o Sol pode estar tendo esses flares para outras direções, mas quando está na linha divisada da Terra, essa radiação na faixa do raio-x e do extremo ultravioleta, ela interage com a atmosfera alterando a densidade eletrônica. E quando ela altera essa densidade eletrônica, ela afeta então a transmissão das ondas de rádio de alta frequência. Os níveis das faixas de 10 a menos 8 watts por metro quadrado são considerados os mais baixos, classificados como flares do tipo A. Os flares do tipo A, o nível do flare do tipo B já é 10 vezes mais intenso. O nível de flare do tipo C já é 100 vezes mais intenso. Então, o flare A lá. Então, eu vou colocar aqui uma tabelinha para você poder ver. Então, quais são os níveis dos flares, tá? Então, o flare do tipo A, 10 a menos 8 watts por metro. O flare do tipo B, 10 vezes mais intenso, ou 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Do tipo C, 10 a menos 6 watts por metros quadrados. E acima desses valores estão os flares classe M, X, que são os mais intensos. Os flares classe M, eles têm os valores de 10 a menos 5 watts por metro quadrado, e o mais alto de todos é acima de 10 a menos 4. Nesses últimos tempos, nós temos postado bastante sobre o flares classe C. Normalmente, eles são os mais comuns, então a gente está tendo ali flares classe C. Mas quando a gente tem um classe M ou um classe X, a gente já fica ali com a anteninha ligada, porque eles são os mais intensos e associados aos blackouts, tá? A subdivisão dessa categoria em A, B, C, M e X dão origem à classificação dos blackouts de rádio. O blackout R1, que é o mais levinho, né? Ele está associado com um pico de raio-x na faixa na ordem de 10 a menos 5. Então, 10 a menos 5 já é M. Flares classe M1 já começam a ter risco aí de blackout. Flare do tipo M1, ele está associado, então, com blackout R1. Os blackouts R1, eles acontecem cerca de 2.000 vezes dentro de um ciclo solar de 11 anos, ou seja, eles acontecem com uma frequência muito grande. Eles causam uma degradação não muito intensa na comunicação de rádios de alta frequência no lado iluminado pelo Sol na Terra na ocasião da ocorrência. Porque, como eu disse para você, o flare aconteceu, ele vai apontado em direção à Terra, ele vai chegar rapidinho ali, então ele só vai afetar ali a região iluminada pela Terra, tá? Então ele vai lá, pá, causa aquele degradação no sinal naquela região. E sinais de navegação de baixa frequência também são degradados por breves intervalos. Por um blackout moderado, que seria um R2, eles são mais severos, estão associados com medidas no pico de raio-x na faixa de 5 vezes 10 a menos 5 watts por metro quadrado, e já está então lá na classe
do flare tipo M5. Esse tipo de evento, ele costuma acontecer com uma frequência menor, né, do que do R1, mas eles causam mais danos. Então, eles podem causar um blackout limitado na comunicação de alta frequência no lado iluminado pelo Sol, e a perda de contato por rádios por dezenas de minutos. Também causa uma degradação dos sinais de baixa frequência por dezenas de minutos. Já o blackout R3, que ele é mais intenso, ele está associado com flare já na categoria X. Eles podem afetar uma área ampla de comunicação de alta frequência, perda de ondas de rádio por cerca de hora, e sinais de navegação de baixa frequência também podem ser degradados. Os blackouts mais severos, então eles já estão associados aí agora com um pico de raio-x já para flares do tipo X10, ou seja, são muito mais intensos, né? Eles são picos ou bursts, assim, que a gente vai ver lá, um pico enorme, atingindo já a faixa do flare classe X, e da ordem de 1 vezes 10 a menos 3 watts por metro quadrado, tá? Eles costumam acontecer cerca de 8 vezes por ciclo solar, e os possíveis danos causados são blackout na comunicação de rádio, na maior parte do lado iluminado pelo Sol por 1 hora ou mais. Ele também causa interrupção de sinais de navegação de baixa frequência e causa aumento de erro de posicionamento por 1 ou 2 horas. Então, o GPS também é afetado. E pequenas interrupções na navegação de GPS são possíveis, então, no lado iluminado. Então, se a gente tem aí um R4, que é um blackout severo causado por um flare na classe X, a gente pode ter falha nos nossos GPS. Já os blackouts extremos, que são os R5, eles estão associados com o flare do tipo X20, ou seja, você tem aí um raio-x na faixa de 2 vezes 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Ele acontece poucas vezes durante o ciclo. E os possíveis danos causados são blackout completo na faixa de transmissão, podendo durar horas. Afeta a comunicação de navio, avião, que esteja na região iluminada pelo Sol. E os sistemas de navegações, eles também são a marítima, a aviação em geral sofre interrupção do lado iluminado pelo Sol por muitas horas, causando perda de posicionamento, aumento dos erros de navegação por satélite GPS e por horas no lado iluminado pelo Sol, e pode se espalhar também pelo lado noturno. Eu falei bastante, esse vídeo ficou longuíssimo, mas eu queria explicar para vocês todos eles de uma vez, eu não queria fracionar, porque quando vocês entrarem para ver os índices, vocês sempre vão ver o R, o S e o G. E quando vocês verem ele acompanhado de um número, vocês podem saber que nós estamos passando por algum evento que pode ser de intensidade mais baixa, quando estiver perto do número 1, e de intensidade mais alta quando estiver perto do nível 5. E cada um desses está associado aí com uma extremidade ou com um evento ou com um possível dano que pode causar aqui na Terra. Vou deixar aqui linkado no card para vocês poderem revisitar esse assunto e poder associar lá, ó, aconteceu G2, o que pode acontecer? Aconteceu G3, o que pode acontecer? E aí vocês vão estar cada vez mais familiarizados, então, com o que pode acontecer quando a gente tem um evento acontecendo no Sol e baseado nessas escalas no padrão adotado pela NOAA. Tá? Existem outros padrões, outros detalhes mais íntimos nessa relação do clima espacial, mas a gente vai tratando aos pouquinhos aqui. Vamos começar primeiro com esses que são os mais convencionais e que são utilizados hoje para definir, por exemplo, uma boa parte da gama das atitudes que nós vamos tomar quando a gente vê uma notícia do clima espacial. Eu vou ficando por aqui, lembrando para você não deixar de se inscrever no canal, dar um like se você gostou do vídeo e compartilhar. Eu espero que vocês gostem. Todo esse conteúdo dá um trabalhão para fazer, são pesquisas, é um tempo, né, do nosso trabalho. E eu gostaria muito que vocês contribuíssem dando pelo menos um like no vídeo. E se você tiver interesse de ter mais conteúdo, pode se inscrever no canal. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e tchau!